Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Esse videozinho aqui é para pontuar para vocês alguns elementos importantes da unidade um, da nosso material de aprendizagem, e da unidade 2, que também vai cair na prova, né? Unidade um e 2 são unidades que vão estar lá na nossa primeira prova, e o videozinho serve para nos situar, né? Quais são os pontos importantes que eu preciso ter atenção? Vamos lá? Vamos começar pela unidade um, que é a nossa unidade mais longa porque ela traz essa discussão da origem da sociologia, o contexto histórico, vai apresentar as teorias clássicas da sociologia. Vamos pontuar, né? Coisas que precisamos ter atenção. Quanto à origem da sociologia, é importante lembrar que a sociologia ela é uma ciência da modernidade, então ela está se estruturando, se consolidando na modernidade, mais exatamente no século XIX, um momento em que a gente tem várias convulsões sociais, um momento em que a gente tem promessas da modernidade que não foram cumpridas, promessas de igualdade, promessas de liberdade, promessas de cidadania universal, né? Então, essas promessas não foram cumpridas, a gente tem miséria, a gente tem desemprego, marginalidade, desigualdades inúmeras. E a sociologia ela vai se debruçar sobre essas relações sociais, sobre o funcionamento da sociedade, sobre o funcionamento das instituições, para tentar trazer respostas para esse contexto, né? Existem dois marcos importantes nesse nosso papo, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Nós sinalizamos isso nos nossos encontros, né? São marcos desse processo de surgimento da sociologia, porque são revoluções importantes que mudam a maneira como a sociedade se organiza, a maneira como a sociedade se estrutura, mas também vai trazer uma série de problemas sociais, uma série de aprofundamento de problemas sociais. A sociologia surge, então, numa tentativa de dar respostas, de explicar esse caos que está estabelecido e instituído nesse contexto. Aí a gente tem a figura do Conte, que é um importante elemento no nosso papo aqui, porque ele é considerado o pai da sociologia. O Conte era um filósofo, ele era um positivista, perdão, era um positivista, então ele traz também na sua perspectiva de análise muito essa pegada do ordenamento, da necessidade de um Estado forte, que controle a sociedade, que organize a sociedade, para que possa ser estabelecido base ou bases para que a gente viva em coletividade, para que a gente possa viver em sociedade. Mas as teorias clássicas, elas têm como aporte principal três autores, Durkheim, Marx e Weber, né? E vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O Durkheim, o que nos interessa é pensar a perspectiva do fato social. O Durkheim também é um autor positivista, né? Está no século XIX, na França, e ele vai trabalhar com esse conceito do fato social como um método e também como objeto da sociologia. O que é fato social? Aquilo que eu posso apreender a partir do olhar sociológico, aquilo que eu posso estudar, recortar para estudar, né, a partir das relações sociais. E eu posso entender o fato social, compreendendo que ele tem três características que o nosso autor vai sinalizar: característica da generalidade, característica da externalidade, característica da coercitividade. São três elementos, né? Coercitividade, externalidade e generalidade. Isso significa o quê? Significa que aquele elemento que eu estou observando, ele precisa ser geral, no sentido de estar presente em toda a sociedade, em todas as esferas dessa sociedade. Quando a gente fala da violência, por exemplo, é um elemento que você encontra de maneira geral em toda a sociedade. A externalidade tem a ver com um elemento que não depende de mim, não depende necessariamente da minha vontade. Quando eu me sinto parte da sociedade, quando eu percebo que eu vivo em sociedade, aquilo já está colocado, aquilo já está posto, né? Eu posso até mudar daqui para frente, mas aquele momento que eu me entendo, Marusa, fazendo parte da sociedade, as relações já estão colocadas, e então não depende de mim. E a coercitividade tem a ver com coerção, mas uma coerção, gente, que nem sempre é aquela ideia, coloquei a faca no pescoço do outro e obriguei a fazer. É uma coerção muitas vezes suavizada, né? A partir de perspectivas simbólicas, são normas, regras que eu preciso cumprir, que eu preciso fazer, e isso está internalizado em mim. Se eu não cumprir, se eu não fizer, se eu não seguir ali
aqueles elementos, existirá uma forma de punição, uma forma de penalização. Bom, depois do fato social, a gente tem o conceito de anomia. O conceito de anomia é um conceito de suspensão de regras, né? É um espaço onde as regras não são válidas ou elas não têm mais credibilidade. A gente pode pensar a anomia como anomia simples e anomia aguda. A anomia simples é essa anomia da descrença, principalmente das instituições, quando a sociedade passa a desacreditar no Estado, na política, na justiça, é uma anomia simples, mas ela é perigosa, porque ela já é uma sinalização que algo precisa ser corrigido. Se eu não atuo no sentido de corrigir a anomia simples, eu posso chegar a um espaço de anomia aguda, que é onde as regras não valem, né? Não valem efetivamente, cada um por si. Veja bem, vou dar um exemplo. A descrença na justiça pode fazer com que alguns indivíduos pensem em fazer justiça com as próprias mãos. Mas veja como isso é perigoso. Se cada um de nós, por conta das nossas decepções e descrença na justiça, a gente buscar fazer justiça com as próprias mãos, vamos mergulhar numa sociedade de guerra de todos contra todos, né? De violações extremas. Então, há o perigo, né, de pensar anomia, de vivenciar anomia aguda, tá bom? Então, anomia aguda é quando essas regras não são válidas. Um contexto de guerra é anomia aguda, por exemplo, né? Porque ali é cada um, apesar de ter, né, aquela questão das ideologias, do poder, de defender a pátria, né? Todas essas narrativas, você tem ali o quê? Você tem, no final das contas, quem está lá na linha de frente está muito preocupado em salvar a sua vida, se resguardar, né? Então, você faz o que tem que ser feito nesse sentido. Então, não tem regra. Bom, depois da anomia, vem as instituições sociais. Instituições sociais são instituições que existem na sociedade, que todos nós passamos por elas na nossa vida social e que servem para nos formatar. Em que sentido formatar, professora? No sentido de fazer com que a gente se adapte, que a gente se comporte de maneira adequada dentro da sociedade. Esse de maneira adequada dentro de aspas, gente, porque a adequação vai depender de uma série de coisas, né? Uma série de elementos. Quais são as instituições sociais clássicas? Estado, escola, igreja e família. Todas elas são instituições em que nós temos passagem e que, de certa forma, nos preenche de valores, da ideia de justiça, da ideia de honestidade. A gente aprende disciplina, a gente aprende valores, a gente aprende a se comportar, a gente aprende que tem regras, que é preciso seguir regras a partir das instituições sociais. Então, elas são importantes. O Durkheim faz uma analogia da sociedade com o organismo vivo. O organismo vivo, para ele funcionar de maneira equilibrada, é necessário que tudo esteja funcionando equilibradamente. Pensa o corpo humano. É necessário que todos os órgãos estejam em pleno funcionamento para que a gente possa dizer, ó, ok, minha saúde está em dia, né? Então, a sociedade, fazendo uma analogia em Durkheim, é mais ou menos isso. As instituições sociais, elas precisam funcionar adequadamente, elas precisam cumprir o seu papel, porque dessa forma a gente tem aí uma possibilidade de uma sociedade mais harmônica, né? Então, essa é, digamos assim, a linha de raciocínio que o Durkheim vai apresentar. Como nós já conversamos aqui em outros momentos, nas nossas aulas, não vamos esgotar, né, gente? A intenção não é essa, de esgotar os autores, nem a teoria, porque a gente não tem o tempo hábil para isso, mas é justamente a gente dar um olhar, né, geral sobre alguns pontos que esses autores vão trazer para nós. Segundo autor que eu estou destacando aqui, Karl Marx, né, um autor que faz uma sociologia das estruturas sociais, um autor que vai trazer para a gente toda uma perspectiva da interação entre indivíduos, grupos sociais e instituições, o autor que vai falar sobre classe social, vai fazer uma crítica ao capitalismo, considerando o capitalismo um sistema que produz e reproduz a desigualdade, vai nos sinalizar para o fato de que a posição que a gente ocupa nas relações de produção diz sobre o lugar que você ocupa na sociedade e diz sobre a sua condição de igualdade ou desigualdade na sociedade. Então, assim, para ser bem sintetizada em Marx, a gente pode pensar uma sociedade polarizada, onde você tem o que ele vai chamar de estrutura da sociedade. Na estrutura da sociedade, eu tenho o Estado, eu tenho o direito, eu tenho a burguesia, que é
a burguesia industrial, que também controla Estado e direito, a burguesia que vai, por deter os meios de produção, explorar a mão de obra daqueles que estão na base da sociedade. Quem está na base da sociedade, né? Quem está na base ali na infraestrutura é o proletariado, é o modo de produção e o proletariado, né? O indivíduo que não detém os meios de produção e por isso mesmo ele precisa fazer o quê? Ele precisa alienar a sua força de trabalho para sobreviver. Então ele vende a sua força de trabalho para o burguês. No entanto, o que a gente observa, né, é o que o retorno desse valor da força de trabalho, que se retorna em salário, é muito desigual. O Marx está sinalizando que o trabalhador, que aqui ele batiza de proletário, ele produz riqueza para o capitalismo, com o seu trabalho, com a sua força de trabalho, mas ele não recebe a parte justa disso, porque a burguesia ela vai, né, se apropriar dessa riqueza e maximizar o lucro, se tornando cada vez mais potente, se tornando cada vez mais poderosa. A mais-valia, que é um conceito que o Marx usa, é esse elemento de apropriação, né, de maximização desse lucro. É o elemento que torna a burguesia essa classe protagonista no sentido do poder, né? A classe que tem poder nessa sociedade. Então, o que que você tem? Você tem uma exploração da burguesia sobre o proletariado. A sociedade é uma sociedade de luta de classes. O que você tem ali no capitalismo é a luta de classe entre burguesia e proletariado. O Marx faz uma crítica ao capitalismo, sugerindo possibilidade da gente virar a chave e a gente suprimir o capitalismo e inaugurar um novo modo de produção, que seria um modo de produção mais igualitário, né? O comunismo, por exemplo, é esse modo de produção na perspectiva de Marx. Então, é uma crítica, né, bastante profunda ao sistema capitalista, a forma como o capitalismo se apropria da força de trabalho do proletário, como que ela produz e vai reproduzindo essa desigualdade. Depois a gente vai para o Weber, que é um autor já do século XX, Max Weber, um autor que vai falar, né, das ações sociais. Ele faz uma sociologia que é uma sociologia compreensiva, e eu vou destacar dois debates importantes em Weber aqui para a gente, que é o debate sobre as ações sociais e sobre a dominação, ação social, entendendo toda a interação que nós temos em sociedade, todos nós indivíduos, né? E as ações são sempre motivadas por algum valor, é algo que motive, que justifique, que legitima as ações. Vou dar exemplos, né? Ele vai falar da ação tradicional, da ação afetiva, da ação racional com relação a valores, da ação racional com relação a fins. O que é uma ação tradicional? É aquilo que você reproduz em sociedade que está legitimado pela tradição, pela sua cultura. Existem práticas culturais na sociedade brasileira que faz com que a gente reproduza ações, e essas ações elas nem são racionalizadas por nós, né? A gente produz, pedir bênção, por exemplo, para a mãe e o pai antes de sair de casa. É uma ação que está baseada numa tradição, numa perspectiva cultural. Exemplo, né? Uma ação afetiva, é o afeto ali, a emoção que justifica a ação. Quando você está na torcida do seu time de futebol, quando você está agindo em uma cena de ciúme, por exemplo, é ação afetiva, o que mobiliza ali, o que incentiva, o que motiva e o que legitima aquela ação é o afeto. Veja bem, né? A ação tradicional e a ação afetiva, elas não são racionalizadas. O que eu quero dizer com isso? Elas são produzidas porque estão internalizadas em nós, né? Elas são fruto de processos culturais ou de processos que têm a ver com emoção. A ação racional com relação a fins é uma ação racionalizada, eu penso sobre ela, e é uma ação que me leva a um objetivo. O que eu quero com isso? Eu vou entrar na universidade por quê? O que eu quero ao concluir o curso universitário? Um emprego melhor? Uma condição melhor no mercado de trabalho? Conhecimento? É um objetivo, é um fim, né? Uma empresa capitalista é um fim. Eu vou montar uma empresa, toda a ação daquela empresa é uma ação que busca o quê? O lucro. Então, o fim é o objetivo. Isso tudo é racionalizado. A ação
racional com relação a valores, o que motiva ela são valores, mas os valores são racionalizados. Eu penso sobre ele. Vou dar exemplos. Me tornei vegetariana. É uma ação racional com relação a valores. Eu pensei sobre isso. Ninguém se torna vegetariano da noite para o dia sem pensar. Existem coisas que motivam. É a minha saúde, né, a questão dos animais, que eu tenho pena dos animais, pode ser uma série de coisas, mas isso é racionalizado. Trabalho voluntário, você vai se voluntariar a fazer um trabalho no final de semana, que é o seu momento de folga. Isso é racionalizado, você pensa, né? Você pensa porque você tem que tirar um tempo do seu dia, isso tem que ter dedicação. Então, o que motiva é o valor, mas esse valor é racionalizado. Essas são as ações sociais. A dominação em Weber são relações de poder legítima, reconhecida, né? Legitimada. Legitimada quer dizer, são reconhecidas por aqueles que são os sujeitos ali onde o poder vai, né, se colocar sobre eles. Então, a dominação, ela também tem motivadores, né? Ela também é legitimada por outros elementos. Ele vai falar da dominação tradicional, dominação carismática e dominação burocrática, né? Da burocracia, que eles chamam de dominação racional legal. Então, é um pouquinho essa mesma perspectiva das ações, gente. A dominação tradicional, o que vai legitimar aquele elemento de poder ou aquela relação de poder? É a tradição, pensem, um rei absolutista na Europa no século XVIII, no século XVII. Né? O que legitima o poder do rei? É a tradição, né, da monarquia hereditária. Então, o poder é legitimado pela tradição. Carismática, né? Dominação carismática. O que legitima é o carisma, que é uma questão muito subjetiva, né? É subjetiva porque nem todo mundo vai ser carismático, nem todo mundo é carismático, não dá para aprender a ser carismático, ou você é ou você não é. Então, mas o carisma é um elemento de legitimidade. Quantas lideranças históricas nós temos que são lideranças carismáticas, que foram lideranças carismáticas, né? E a dominação racional legal é a dominação com base na burocracia. O que é essa burocracia do Weber? São as normas, as regras, as leis. Então, é quando o processo de exercício de poder está legitimado por essas bases. Vou dar exemplo: as nossas eleições pode ser entendida como um processo de base de legitimação racional legal, burocrática. O presidente, o governador, o prefeito do meu município, eles têm poder, exercem um poder que foi legitimado por uma base burocrática, que é o processo eleitoral. Passei num concurso público e vou exercer um cargo de liderança numa empresa pública. Ora, aquele exercício de poder está legitimado por uma base racional legal, que é a burocrática, que é o processo da seleção de um concurso público, por exemplo, tá bom? Então, são esses elementos que a gente destaca aí em Weber. Depois, a unidade 1, olha como ela é longa, hein? Ela vai falar sobre a sociologia das instituições, mas aqui para pensar uma instituição especial, que é o Estado. E aí eu quero destacar para vocês o seguinte: quando a gente pensa sobre o Estado enquanto uma instituição social, existem correntes que vão explicar o surgimento do Estado, tá bom? Então, eu vou destacar as duas correntes. A corrente natural, ou do naturalismo, que é uma corrente que entende que o Estado faz parte da sociedade, então não tem como você definir exatamente um momento de surgimento do Estado. Para os filósofos naturalistas, desde o momento em que você tem homens vivendo em coletividade, em sociedade, tem Estado, mesmo que não com a mesma estrutura, com o formato que a gente tem hoje. Exemplo, lá na pré-história, os homens que viviam em grupos, ali já tem Estado, vai dizer essa corrente de pensamento. Por quê? Porque para que aquelas pessoas possam viver em comunidade, tem que ter algum tipo de elemento de regra. Você vai ter divisão de trabalho, você vai ter um conjunto de valores que vão ser considerados positivos, outros que vão ser considerados negativos. Você vai ter mecanismos de punição para aqueles que não seguirem as regras, então já teria Estado, né? Então, Estado é natural nesse sentido. Tem sociedade, tem Estado. A escola contratualista,
Pelo contrário, ela entende o Estado como uma criação racional do homem, uma invenção. E o Estado nasce a partir da figura de um contrato, por isso contratualista, né? Vamos pensar nessa figura do contrato. O que é o contrato? É um instrumento do direito privado. Eu vou fazer um contrato com alguém. Isso subentende-se que nesse contrato há duas vias. Eu tenho direitos e deveres e a outra parte tem direitos e deveres, né? Vocês assinaram um contrato com a universidade, então a universidade tem dever de prestar um serviço para vocês e vocês também têm ali deveres para com a universidade. Para os contratualistas, essa é a lógica do surgimento do Estado. Em algum momento, que aí a gente não precisa ficar se prendendo aos momentos, porque para cada autor isso vai ser sinalizado em um contexto, né? Então, em algum momento, o homem ou os homens instituem uma relação, um contrato com o Estado, com a ideia de Estado, e esse Estado surge para quê? Ele surge com algumas obrigações, por exemplo, proteger a vida, proteger propriedade privada, né? Então, esse Estado ele surge com obrigações e os súditos ou os cidadãos, vamos usar cidadãos, né? Eles também têm obrigações para com o Estado, têm direitos e deveres. Então, é uma lógica que entende que o Estado não é natural, ele é um processo de criação do homem racional, né? E que passa por essa lógica do contrato, né? As duas partes têm direitos e deveres, ok? E, por fim, chegando ao fim da unidade 1, a gente vai ter ali toda uma discussão sobre o Estado liberal. O Estado liberal é um Estado que surge a partir do século XVIII em oposição ao absolutismo. O que é um Estado absolutista, gente? É um Estado onde você tem um governante que concentra os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. O Estado liberal, pelo contrário, é o Estado em que você vai ter divisão de poderes, é o Estado onde o indivíduo vai ter seus direitos garantidos, a gente tem direitos individuais como liberdade, propriedade privada, né? Então, o Estado liberal, ele é desenhado, digamos assim, na teoria, por essa perspectiva do individualismo, o indivíduo tem ali valor em si, a propriedade privada e a liberdade. E com todo esse panorama, a gente encerra a nossa unidade 1 e vamos para a unidade 2, que é mais curtinha. A unidade 2 vai falar sobre desvio social. O que é desvio social enquanto um conceito sociológico? É todo comportamento desviante. Como assim, professora? Todo comportamento que o indivíduo assume e que vai ser um comportamento de desvio das regras. Tanto as regras sociais quanto as regras legais, né, jurídicas, tá bom? Por exemplo, um assassino, um assaltante, um corrupto, você está falando de um desviante social, porque ele desvia das regras, das normas, tá bom? Mas também numa sociedade, por exemplo, que não aceita a homossexualidade. Pensem numa sociedade como essa, onde a homossexualidade culturalmente não é aceita. Aquele que se assume homossexual vai ser considerado um desviante social. O desvio ele tem a ver com a cultura, ele tem a ver com o tempo histórico. Por que isso? Porque o que hoje é considerado desvio não será considerado desvio amanhã, porque a sociedade muda. Vou dar exemplo. No século XX, início do século XX no Brasil, uma mulher divorciada era considerada uma desviante social. Não era aceito nem pela lei e também não era aceito culturalmente, né? Toda aquela ideia do casamento para sempre, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Então, a mulher que se separava nem utilizava esse termo porque não existia divórcio, né? Era largada do marido. Dizia assim, mulher largada do marido. Essa mulher, ela era ali uma desviante social, né? As famílias consideradas famílias, as boas famílias, né? Não iam aceitar, por exemplo, que seus filhos se relacionassem com uma mulher largada, que as suas filhas tivessem amizade com uma mulher largada. Então, isso era um desvio no início do século XX. Mas hoje já não se configura mais um desvio, né? Hoje é uma questão de cunho individual. Ninguém vai deixar de se relacionar com uma mulher porque ela foi divorciada, porque ela se divorciou. Então, o desvio também depende dessa lógica histórica, tá bom? Desvio social, então, sempre pensem sobre isso, que é esse desvio da lei, né? Ou das regras sociais. Minorias sociais, a gente vai falar sobre isso na unidade 2. Minorias sociais não tem a ver com quantidade,
tem a ver com acesso a direitos, com a garantia de cidadania. Então, as minorias sociais são grupos que, historicamente, tiveram acesso ao direito dificultado, com obstáculos, né? Então, a gente chama de minoria social as minorias de gênero, mulher, LGBT, a questão racial é minoria social, negros, indígenas, classe, né? Os pobres são minoria, se configuram em minorias sociais, tá bom? Então, minorias sociais tem a ver com o quê, professora? Tem a ver com esse acesso aos direitos, né? Porque se a gente pensar mulher é maioria quantitativa na nossa sociedade, mas se configura em minoria social. Historicamente, as mulheres elas foram alijadas dos direitos, né? E hoje, por mais que a gente esteja numa sociedade mais ampla nisso, ainda há uma condição de desigualdade entre homens e mulheres, até mesmo no mercado de trabalho. E, por fim, a importância dos movimentos das minorias, porque os movimentos das minorias são os movimentos onde esses grupos se organizam politicamente no sentido de reivindicar direitos e de reivindicar proteção, as garantias aos direitos. São movimentos importantes porque todas as conquistas que as minorias tiveram historicamente foram conquistas mesmo, esse termo, né? Conquistaram, as minorias conquistaram direitos a partir da sua organização, da sua reivindicação. Ok, gente? Então, esse é um resumão de apontamentos daquilo que a gente está considerando importante na unidade 1 e 2, para que vocês tenham mais atenção na hora de estudar e que vocês tenham mais atenção na hora de fazer a leitura, tá bom? Beijo para todos, bons estudos, boa prova. Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Tchau, tchau.